E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo trazendo para vocês mais um podcast. Hoje estou com uma amiga minha, nutricionista, Thaisa. Thaisa, queria agradecer ter aceito o convite aqui para falar um pouquinho mais sobre a área nutricional. Eu que agradeço o convite, Adriano. Vai ser um prazer estar aqui. Muito legal. E Thaisa, deixa eu perguntar, como é que surgiu a nutrição na sua vida? Foi assim desde pequenininha? Como é que foi? Não foi desde pequenininha. Eu fui melhorando. Eu falo que hoje sempre tem algo a ser melhorado, né? Mas não foi desde pequenininha. Eu fui ao longo do tempo, né, percebendo. Mas começou como? Você tinha entrado para um esporte ou não? Simplesmente um dia você olhou e falou, quero ser nutricionista. A minha trajetória não é nada romântica, eu diria, né? Porque a nutrição não foi algo que eu ia escolher de bate-pronto, né? Na verdade, eu queria ser ou gastrônoma, né, fazer gastronomia ali, ou ser fotógrafa. Mas, no último ano ali, eu decidi ir numa... acho que era até aqui em Campinas, de portas abertas, sobre profissões, né? De profissões, assim, como que funcionava cada profissão. E eu me interessei pela nutrição, né? É algo parecido com a gastronomia, mas eu gostava também de biologia, gostava da cozinha. Falei, vamos unir esses mundos aí, e eu vi a nutrição. Aí viu a nutrição. Aí você começou a fazer já nutrição na sequência? Ou chegou a fazer algum curso antes, alguma faculdade antes? Eu tinha feito um curso de meio ambiente. Meio ambiente, um técnico de meio ambiente. E, coincidentemente, eu entrei para um estágio na vigilância sanitária. E a nutrição, pode não parecer, mas ela é muito ampla. Ela tem várias áreas ali, né? E eu fazia as visitas, estilo, sabe aquele programa do Jacan? O Pesadelo da Cozinha? Pesadelo na Cozinha. Você era vigilância sanitária que visitava a galera. Era uma estagiária ali, né? A gente atendia as denúncias, via se estava conforme ou não as coisas, e foi a partir dali, né, que eu fui tendo mais contato. Também nessa mesma época do primeiro ano, né, da faculdade, falo que o primeiro ano foi o ano que, né, eu saí daquela menina que só estudava de manhã para começar a fazer os estágios, começar a fazer a faculdade à noite, mudou tudo. E aí eu também fazia estágio numa escola de gastronomia. Que escola que você chegou a fazer o estágio? Eu chamava Gourmet. Eu não vou lembrar certinho, faz 10 anos atrás, né? Então, Faz pouco tempo. E aí, depois disso, você se especializou na área de nutrição ou ficou só numa nutrição geral? Então, nos decorrer, né, dos 4 anos ali da faculdade, eu queria essa área da vigilância sanitária, controle de qualidade, cozinha. Você queria pegar as cozinhas sujas, né? Queria. Eu gosto muito daquele programa. Eu também queria ficar pegando o pessoal, dar bronca nos donos de restaurante, né? Mas aí você chegou a se especializar nessa área de vigilância sanitária ou não? Eu cheguei a fazer pós, fiz 3 meses numa pós, mas na sequência eu me mudei para São Paulo, né? E em São Paulo eu estava ali no primeiro ano, né, que eu tinha me formado já, e eu falei, o que eu vou fazer agora, José, que você sai com tanta expectativa, com tantas coisas, eu queria ter experiências. Aí eu fiz uma pós-hospitalar muito intensiva ali, eram 3 meses hospital, UTI, pacientes críticos que fazem uso de sonda enteral e parenteral, assim, né, alimentação via veia. O que é a sonda enteral e parenteral, qual que é a diferença? A enteral é aquela que é... Pelo nariz. Pelo nariz, né? Tem aquelas as vias estômago também, não sei se você já viu assim. Nunca vi, essa eu nunca vi. No estômago já faz, já direto, já assim, o alimento já no estômago. Sim. E tem a parenteral que é... No braço. No braço, via. Pela veia, digamos assim, a grosso modo. Isso. E aí você fez essa pós... 3 meses seguidos, só vendo o pessoal. Sim. Só que também decidi que ali não era o que eu queria seguir, né? Eu
Eu não tinha que lidar com muitas... Era um ambiente muito sofrido. Muito pesado. Muito pesado. Vendo pacientes falecendo o tempo todo ali também. Mas me deu algo assim que eu vejo... Foi transformando, né, o meu jeito de olhar a nutrição. Eu via muitos pacientes assim, eu quero comer um prato de comida e por conta, né, da condição clínica ali, não poder comer. E aí eu falei assim, então, a nutrição, ela vai muito além, né? Eu comecei a ter um olhar diferente, assim, de que a nutrição, ela pode ser muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente coloca muitas regras aí nesse caminho, né? E aí você começou a ver que a nutrição vai muito além só do comer. Só do comer. Então foi um aprendizado de vida essa pós, não foi só uma Sim, pós. Foi um aprendizado, até de como, né, na sequência eu já comecei a atender. Aí já começou a ter os seus pacientes clínicos. Já comecei a ter meus pacientes clínicos ali e eu vivia foi uma época que eu mais atendia, assim, demais, assim, né? Eu já cheguei a atender 20 pacientes no dia. Uau! É. Um super atendimento, o pessoal procurando ficar fitness. Sim. Mas daí eu, ao longo do tempo, reduzi essa carga, né? Pra trazer mais qualidade aí. Muito bem. E a maior queixa que você tinha na clínica era o quê? Queixa. Eu acho que, assim, essa questão da rotina, do saber comer, né? Às vezes a pressa, eu atendia muitos bancários na época, assim. Às vezes pacientes que tinham 20 minutos de almoço. Como que a gente encaixa, né? Porque só de você descer o elevador, ainda mais São Paulo, que é trânsito para lá, trânsito para cá, já foi 5 minutos. Como que a gente faz para ter um almoço bacana, voltar, né? A pressa ali também. Como que a gente pode aliar a alimentação para que seja um pouco mais tranquila, para que, né, não te dê sono logo na sequência. E que dica que você dá para o pessoal que tem pouco tempo para comer? Pouco tempo para comer? Não precisa fazer uma consulta, mas fala, pessoal, quem tem pouco tempo para comer, o que pode fazer? Come o McDonald's? Assim você me quebra, né? Depende de cada caso, mas tem vários lugares, assim, numa praça de alimentação, que é, por exemplo, falando desse caso dos pacientes, numa praça de alimentação você sempre vai ter um self-service. E ali nesse self-service, faz o famoso prato brasileiro, poxa. Eu sempre vou defender o arroz, feijão, uma saladinha, uma carne, uns legumes, show de bola. Já consegue se alimentar bem rapidinho. Sim, e você tem em qualquer lugar esse prato de comida, se a gente for parar pra pensar, né? É verdade, o arroz com feijão acho que tem no Brasil todo aí sem problema algum. Sim. Sem problema algum. Mas e quem não pode comer o arroz e feijão, por exemplo? O que pode substituir? O que pode substituir? Porque a gente teve o caso aqui do nosso operador aí que não pode comer arroz. No que pode substituir o arroz, por exemplo, ou o feijão? Eu falo que, assim, tem os grupos alimentares, né? No grupo do arroz, por exemplo, você encontra o quê? A mandioquinha, a batata, bom, você pode colocar uma abóbora ali, dependendo do caso, né? Então quer dizer que a batata e o arroz fazem parte do mesmo grupo alimentar, então? De equivalente, sim. Que interessante isso. Então quer dizer que se eu comer uma porção de purê e complementar com um arroz, eu tô comendo a mesma coisa, tecnicamente. Porque são o mesmo grupo. Sim. Isso eu não sabia, que interessante isso. Sim. Então, um prato de purê, feijão e carne, eu tô comendo um arroz e feijão. Sim, você pode colocar uma farofa também. Pra complementar? Sim, se você não quiser comer, né? Eu, por exemplo, sou um caso desses. Eu não sou muito fã do arroz. Então, às vezes eu como um feijão com farofa, por exemplo. E a farofa também consegue fazer a substituição do arroz. Sim, a massa também. A massa, dá pra substituir o arroz por muita coisa. Macarrão com feijão também. Macarrão com feijão? Lembra sopa de vó. Lembra, né? Macarrão com feijão, sopinha de macarrão com feijão. E o feijão, dá pra substituir pelo quê? Você pode substituir pela lentilha, pela ervilha. Lentilha a gente só vê no Ano Novo. Real. Mas ela é muito mais prática de cozinhar que o feijão, por exemplo. Muito mais prática. Eu tinha feito o comparativo do feijão com a lentilha. O grãozinho da lentilha, ele é bem pequenininho comparado ao feijão, se a gente for parar pra pensar, né? Você pode substituir pelo grão de bico também. Aí os feijões tem vários, né? Tem o preto, tem o azuki, tem o feijão vermelho, tem vários. Feijão azul? Azuki. Azuki, tá. Achei que ele era azul. Eu falei, feijão azul eu nunca tinha visto. Feijão branco também. Feijão branco.
Mas daí ainda tá tudo em feijão, né? Não é que nem o arroz, que tem uma substituição bem basta bem diferente, ali, né? Sim. Purê de batata, por exemplo, e o arroz. É. São dois elementos bem diferentes. Mas aí no dia a dia, uma pessoa pode fazer como para melhorar a sua alimentação? No dia a dia, o que ela pode fazer? Olha, eu falo que a organização é a chave. Se a gente não sabe por onde começar, né? Já dizia Alice, qualquer caminho serve ali do País das Maravilhas. A gente tem que ter uma clareza, né? De onde a gente pode começar. Como é que faz uma clareza assim? Como que faz uma clareza? Eu chego assim, eu vou lá no supermercado e olho e falo, eu vou comer na segunda, eu vou comer arroz, feijão e frango. Na terça vai ser macarrão com feijão. Na quarta, ou eu faço a compra do mês e aí depois eu vou fazendo as combinações. Olha, tem vários tipos que a gente pode... Tem várias maneiras que a gente pode se organizar ali, né? Por exemplo, você pode se organizar ao quadrado, que eu chamo. Você fez uma refeição ali, você já faz em dobro para você comer na próxima. Você já pode deixar tudo pré-pronto ali, pré-preparado para a semana. Você pode, às vezes, não gosto de cozinhar. Você pode ter contato com um restaurante que pode te ajudar nessa parte. Você pode congelar. Tem várias maneiras de se organizar, né? Não existe um jeito só. Mas fazer aquelas, que nem o pessoal faz, várias marmitinhas e deixar congelado, é uma boa opção? Não. Sim, é uma ótima opção. Faço muito isso. Bastante, assim, porque você já tem... Já é prático. É muito prático. Às vezes, né, tô lá até 8 horas da noite no computador, já só abrir o freezer e colocar ali no micro, esquentou, você já tem uma comida pronta, né? E o micro-ondas? É verdade que pode trazer problemas usar muito micro-ondas ou é mito? É mito. É um mito? É uma forma de você fazer as refeições, né? É mito. É uma forma de cocção Uma como forma de qualquer cocção. outra. Eu vi muita gente falando que há uma carga de radiação no micro-ondas. Eu falei, nossa, mas não é possível. Se a gente for fazer isso, a gente não vai fazer nada, né? Porque tudo tem os seus malefícios, se a gente for parar pra pensar. Mas é muito melhor, às vezes, a gente comer aquela comida que a gente sabe, aquela procedência, do que, às vezes, um iFood que a gente não sabe. Já parou pra pensar nisso também? Verdade, não tinha pensado por esse lado. Isso dava, eu acho que toda essa organização, todo esse rito, digamos assim, praticamente dá uma pós-graduação, um curso. Sim, tem todo um passo a passo, né? Um passo a passo. Já pensou em montar um curso sobre isso? Sim, eu tô no processo aí, em breve olha, temos novidades. Já tem o nome, pelo menos, pra gente saber? Guia das Minhas Escolhas. Guia das Minhas... Olha, bonito o nome. Guia das Minhas Escolhas. Quer contar um pouquinho de como chegou nesse nome? Ou não? Eu não gosto de ter aquela nutrição cheia de regras, né? Porque eu entendo que cada indivíduo é único, a gente tem contexto, a gente tem história, a gente tem tantas coisas que permeiam ali em volta da alimentação. E eu trabalho muito com o nome Dona, né? O nome? Dona. Dona. O meu método de trabalho ali com as minhas pacientes são as donas, né? Que eu acompanho elas e falo que dona das minhas escolhas. Né? Não tem esse lance de você ficar presa a um papel. A partir do momento que você entende, por exemplo, esse lance do arroz que a gente estava conversando, você tem o poder de decidir o que é melhor para você. Então, você pode decidir as suas escolhas ali. E eu vejo que a organização é a pedra no sapato de muita gente, assim, sabe? Vejo que é a pedra de sapato de muita gente. Porque às vezes a gente acha que precisa de coisas muito mirabolantes no dia a dia ali, na alimentação, mas no final não. A gente só precisa saber essa clareza aí que eu falo, que, né, vem muito da minha parte, né? Ajudar a pessoa a ver nessa alimentação o que a gente pode fazer. Às vezes a gente acha que precisa ser o Masterchef para cozinhar, mas não, às vezes o básico a gente já consegue fazer pratos de 10 minutos, 15 minutos, a gente já consegue ter uma alimentação ali que a gente pode ir para a semana. Rápido e saudável. Sim. Mas e aí fiquei agora na dúvida, sou dono das minhas opções, então quer dizer que eu posso escolher comer churrasco? Pode. Um rodízio? Sim, você vai comer esse churrasco todos os dias? Não tem... Não rola. Não rola, né? Então, a alimentação, ela pode ser inclusiva, né? Muito mais sobre a gente incluir do que a gente ficar excluindo os alimentos. Eu já fiquei feliz. Eu descobri que a nutricionista ela não vai ser a carrasca excludente das comidas gostosas. Tudo pode fazer parte da nossa alimentação, né? A exclusão, ela não é interessante. Porque quanto mais a gente fala não, fala pra criança não, o que ela vai fazer? Ela vai enfiar o dedo na tomada. Então, se a gente entende que tudo pode, esse desejo, ele diminui.
Você fala, ah, beleza, faz parte da minha rotina. Eu tenho outras oportunidades para comer. E aí que entra o seu poder de decisão. Ah, legal. Então quer dizer que eu não... Ir a nutricionista não quer dizer que eu vou ficar sem comer. De forma alguma. Então quer dizer que ainda posso ter algumas opções. De vez em quando eu dou uma escapadinha pro Mac e depois volto pra minha dieta sem problema algum. Sim. Muito bom. É claro que o Mac... Nós não sempre vamos ficar meio assim com o McDonald's, alguns alimentos, né? Tipo, ok, será que a gente não pode ir para um hambúrguer artesanal que é mais gostoso e tudo mais? Por que tanto preconceito com o Mac que o pessoal tem? O que rola? É muito processo? É muito processo, né? Muito ultraprocessado ali. Mas para pensar, entre um hambúrguer artesanal caseirinho ali... Ah, mas aquela batatinha deles é tão boa. Ah, mas daí vai de gostos de escolhas também, né? Tem e aí respeita as suas escolhas também. Muito legal, muito legal. E aí, pensando nisso, já que temos escolhas, falando sobre toda essa questão da nutrição, eu fiquei pensando aqui, a nutrição, ela não influencia diretamente nas causas do nosso corpo? Como, por exemplo... Estou passando por uma ansiedade, eu posso ter um alimento que ela vai diminuir a minha ansiedade, ou eu estou num período de TPM, por exemplo, e aí eu posso ter um alimento que diminua ali os meus sintomas da TPM, digamos assim? Sim. Ou isso não existe? É só eu que pensei agora. Sim, com certeza a gente super pode aliar. É claro que eu falo que assim, não é milagre, né? A gente pode aliar. É mais sobre o seu estilo de vida, né? Entendi, só mais sobre o estilo de vida. Sim. Mas aí a gente estava conversando um pouquinho antes sobre a alimentação para TPM, sobre as causas da TPM e tudo mais. Como que a gente pode fazer, por exemplo, a mulher já está entrando nesse período de TPM, o que ela pode comer para ajudar ela a melhorar? É a inclusão desses grupos alimentares que a gente já vinha falando ali, né? Por exemplo, o grão de bico é um alimento bacana. A gente tem os ciclos das sementes, que é sobre a gente incluir nas duas fases dos ciclos, né? Porque pensa assim que o ciclo é dividido quando começa esse fluxo, depois a gente passa pela pré-ovulação, ovulação e depois quando começa já a cair esses hormônios, né? E é sobre a gente fazer esse rodízio com essas sementes, que eu falo que é o lá, na primeira fase, a linhaça e a abóbora. E depois... Ah, tá, o lá, linhaça... linhaça e abóbora. Eu tenho uma maneira de lembrar. De lembrar das coisas. Depois que passa a ovulação, a gente inclui o gergelim e o girassol, né? Essas sementinhas, elas... É um protocolo. Isso é bem interessante. Elas têm um poder de... Cada sementinha ali, elas têm os nutrientes importantes, né? Pra... fazer essa regulação hormonal, vamos dizer assim. Olha o poder da nutrição, eu acho fantástico isso. Muito legal. Mas aí, por exemplo, a semente de abóbora e a linhaça, eu vou comer ela sozinha, pego uma colherada e como? Não. Eu coloco... Não. Você pode fazer, por exemplo, uma granolinha ali, né? Você faz ela tostadinha ali na frigideira, você coloca em cima de um ovo, por exemplo. Você pode colocar na salada, já traz aquela crocância. Você pode incluir nas receitas, pode colocar no arroz também. No caso da linhaça. Sim. E a abóbora? Então, você pode diversificar, né? Te dar essas opções de como você pode fazer. Se bem que a abóbora, uma vez me deram a semente de abóbora salgada já, como se fosse um petisco. É um snack bem gostoso, viu? Eu gostei, foi bem legal mesmo a experiência. Depois eu não achei pra vender. Aí eu fiquei na dúvida se a pessoa fez ou se vendia pronto. Mas foi bem gostoso a abóbora como snack, dá pra ficar petiscando ali, substituir o amendoim. Pode substituir sim. Fica bem gostoso. Você encontra bastante em lojinhas de produtos naturais, assim. Você pode colocar um local tempero. Que eu não frequento. Loja de produtos naturais. Deve ser por isso que eu nunca encontrei. Você pode pôr um temperinho ali, fica bem gostoso. Muito bom. E depois só a inclusão dessas sementes ou não? Tem mais coisas que pode ajudar na TPM? Daí a gente pode ir para outros nutrientes, né? Vitaminas ali. É claro que assim, tem que ser com indicação, né? Mas tem o óleo de prímula, que ajuda muito também nessa questão de cólica, principalmente. Óleo de prímula? Óleo de prímula. O que é o óleo de prímula? O que é o óleo eu nunca ouvi falar do óleo de prímula.
É um óleo que, assim, vem de uma florzinha, muito bonita, por sinal. E os ativos dele ajudam nessa diminuição dessas contrações da cólica, porque ele é anti-inflamatório, né? Ah, que interessante. Mas aí esse óleo eu vou ingerir ele como? São cápsulas, né? Ah, são cápsulas? São cápsulas. Tá. Ah, eu já achei que ele era que nem um óleo de canola, por exemplo. Não, Coloca lá, não, vou fazer um não. ovo, vou colocar óleo de prímula. Não. São cápsulas ali, cápsulas. e aí você ingere. Mas é claro, deixando bem claro aqui, né? É com indicação ali. Cada caso ali tem que se passar em consultas, indicação médica, indicação nutricional, para cada caso. Para cada caso. Muito bom. E agora, seus projetos, o que você vai trazer por aí? O que eu vou trazer por aí? O que você pretende fazer? Conta aí pra gente. Eu gosto muito dessa parte da organização alimentar, né? Que é o guia das minhas escolhas. Eu gosto muito dessa parte da TPM, que eu comentei aqui contigo. A TPM, ela vai um pouquinho mais além, né? Eu acho que antes da gente falar até da nutrição, que eu costumo falar nas consultas, é sobre a gente entender o processo do ciclo menstrual, porque eu vejo que às vezes falta muita informação. Então aproveita e conta aí pra gente, então, sobre isso. Falta sobre a gente identificar sobre essas fases desses ciclos, praticamente assim, somos luas, nós mulheres, né? Olha que interessante, a gente tem quatro fases da lua e nós temos 4 fases do ciclo menstrual. Olha, interessante, eu não sabia que tinha 4 fases do ciclo menstrual. 4 fases. Por exemplo, a lua nova representa o novo ciclo que vem chegando, que é a menstruação. Certo. Depois a gente tem a lua crescente, que é o período pré-ovulatório. Certo. Depois a gente tem a lua cheia, que representa a ovulação. E daí a gente tem a minguante, que representa a TPM. Minguada, né? Minguada, é verdade. Minguada já tá ali Sim. a questão. E para cada uma dessas fases, a gente tem as sementes indicadas. Sim. Tem as fases que a gente também, que é bacana pra gente conversar, que assim, tem a fase que nós mulheres, isso vem muito da produtividade cíclica, né? O fluir dessas fases. Tem a fase que a gente tá mais para fora, pro externo, que é depois que passou a menstruação ali, até depois um pouquinho da ovulação, a gente fica mais para fora. Depois que passa... Assim, mais para fora? Para fora, pro externo, para comunicação, para os projetos. Quer passear. Sim, é praticamente isso. E depois a gente fica mais recolhida. A gente fica mais introspectiva, né? E às vezes a gente fala, nossa, mas caramba, o que tá acontecendo comigo? Hoje eu não quero sair de casa. Depende, né? Seria bacana a gente poder aliar, mas o mundo que a gente vive demanda muitas vezes da gente, né? Mas seria bacana a gente poder incluir momentos de pausa, momentos de recolhimento para nós mulheres ali. E o significado também da TPM, né? Porque às vezes a gente atribui um significado muito pesado, né? É o que eu falo, a gente precisa do ar. De autoconhecimento e ressignificação das coisas, para que a gente entenda, né? Parando para pensar, nós mulheres passamos por aproximadamente 450 ciclos ao longo da vida. É bastante. Isso significa o quê? São 8 anos que a gente vai conviver com a TPM. Então, não é mais fácil, né? Juntando todos esses ciclos, não é mais fácil a gente fazer as pazes com esse ciclo? Ressignificar tudo isso? Acho que a TPM, assim, ela é um momento que, assim, o que será que eu tô passando pano esse mês? O que será que tá acontecendo esse mês? Que a gente fica mais introspectiva, fica lá naqueles nossos pensamentos, né? Muito bom. Já pensou em montar um curso sobre isso também, não? Esse ainda não, mas quem sabe em breve. Sabe em breve. E como consegue fazer essa ressignificação? Entendendo essas fases, né? Tem a mandala lunar, é um exercício muito interessante que mandala lunar, que você pode pegar vários pilares. Como que tá meu sono? Como que tá o intestino? Porque o intestino costuma travar, o sono costuma também, né? Tem mulheres que têm insônia. Como que eu tô me sentindo emocionalmente? Como que eu tô indo pro chocolate? Eu acabei... O chocolate é um indicativo também. Também, a vontade de chocolate, porque baixa muita serotonina. E os carboidratos, no gerais, assim, são o que ajudam a aumentar essa serotonina. Aí, a busca do chocolate. A busca pelo chocolate. E que também é um pouquinho cultural, né? Se a gente for parar pra pensar, né? É verdade, tem uma certa cultura sobre isso. Tem algum chocolate que beneficia mais, já pra gente descobrir?
Ou todos os chocolates tá valendo? O melhor dos mundos seria o chocolate amargo, né? Mas, às vezes, a gente não quer esse chocolate amargo. Já tá mal, a amargura já está dentro de mim, eu não quero mais. Faz sentido. Mas e continuando nessa mandala, ela continua, tem mais pilares? É interessante fazer essa mandala para a gente identificar os sinais. Ela é personalizada, a mandala, então. Ela é personalizada. Eu achei que ela era uma mandala geral. Não, ela é personalizada. A gente pode... O que a gente quiser, vamos hackear, né? Na nossa rotina, fazer esses pilares a gente pode estar incluindo, né? Que interessante. Até a disposição para treinar muda. Tudo influencia. Os hormônios, eles comandam a vida da mulher. Olha que interessante. É uma oscilação hormonal, né? Que a gente passa, né? Sobe e desce. É uma montanha-russa. É a dança hormonal. Interessante. E é bacana a gente fazer essa mandala, pelo menos uns 2, 3 meses, para identificar os tipos de TPM, né? Tem mais de um tipo de TPM? Tem mais tipos de TPM. Olha, essa eu não sabia. São quantos tipos de TPM? Isso é uma informação importantíssima para os homens. Para sabermos para onde correr. A gente tem uma TPM mais de tipo de ansiedade, que a mulher fica mais, né? Ansiosa. Depois a gente tem a TPM tipo C, que vem de craving, que é um desejo por doces, né? Que é onde a gente muitas vezes pode também ter dor de cabeça, muita vontade de comer chocolate. Depois a gente tem a tipo H, que vem de retenção, inchaço. Depois a gente tem a tipo D, que é uma mulher que fica mais introspectiva, mais depressiva ali, dependendo do caso. E a gente tem também a TDPM, né, que é o transtorno disfosfórico pré-menstrual. Que é o quê? É uma TPM que engloba todas as outras, é uma TPM muito severa e que tem um forte impacto na vida dessa mulher, né? É essa que ela tenta matar o marido, normalmente. Tem pesquisas que falam... avisando que essa é a perigosa. Mas tem pesquisas que falam que, se a gente for analisar melhor, né, que quando acomete crimes, divórcios, geralmente é um pouquinho nessa fase. É a TDPM. Claro, as tem outras D também... tem um D, TDPM, né? TDPM, certo. TDPM acomete, acho que 5% das mulheres, essa TPM mais forte. E eles estão falando que pode ser onde ocorrem os crimes. Crimes, explosiva, né? É uma mulher mais explosiva, é uma mulher que fala assim, eu não quero mais esse emprego, enfim. Já faz tudo acontecer naquele período. Tudo acontecer naquele período. E aí, como identificar? Tem um tratamento, alguma coisa para aliviar essa TDPM ou não? É importante ter uma equipe multidisciplinar ajudando, né? Tanto a nutricionista, educador físico, ir no psiquiatra, ir na psicóloga, enfim. Você precisa ter todo esse suporte ali. Mas aí, quem faz essa identificação? O psiquiatra. O psiquiatra faz praticamente assim, ela tem que ter mais de 6 sintomas, né? Daí tem todos os sintomas catalogados lá. Porque a TPM em si, né? Ela tem mais de 150 sintomas. Aí tem os sintomas físicos e tem os sintomas emocionais. Entendi. Complicado isso. Somos complexas. É bem complexo toda essa... É bem complexo. É por isso que eu falo que é o autoconhecimento. Depois, assim, eu vou ter que passar por isso todo mês. O que eu posso fazer para melhorar? Como pode ser melhor tudo isso? É quase uma terapia para chegar nessas conclusões. Eu diria que sim, né? Você precisa estar aberta, né? O processo tanto de emagrecimento quanto de você melhorar a sua TPM é um processo de autoconhecimento. Agora eu fiquei curioso, falou sobre o emagrecimento. A obesidade pode acentuar os sintomas da TPM? Eu diria que sim. Sim, pode acentuar sim. Por quê? Eu fui até para essa área que comecei a me interessar mais pela TPM, porque eu via as pacientes conseguiam melhorar bastante a alimentação, mas chegava uma fase do ciclo que escamava, que queria jogar tudo pela parede, pro alto, na verdade, né? Jogar tudo pro alto. E aí eu fui identificando, né, que essa vontade de comer doce, essa questão desses sintomas todo. O exagero alimentar é a fase que mais acontece.
Entendi. E aí que fugia, tinha a fuga da disciplina É, nesse período. sim. Mas aí o retorno à disciplina se tornava mais difícil após esse período? Ou o pessoal, Ficava as mulheres conseguiam voltar tranquilamente? Consegue voltar, né? Porque tem as fases também, voltando um pouquinho sobre a produtividade cíclica, tem as fases que a gente pode se beneficiar sobre isso. Então não é tudo... Não é só o mar de espinhos. Tem Não, uma parte, tem uma parte do que mar a de gente pode... rosas. A primeira fase a gente tá mais pra ação, né? Ali, depois que passou essa menstruação, a gente tá mais pra ação, pra fazer as coisas. Daí, da segunda fase ali, a gente já vai pra uma fase que a gente quer mais esse recolhimento. Então, aí que entra o lance da organização. Como que a gente pode deixar tudo organizado pra que a gente tenha mais esses momentos de pausa? Né? Então podemos usar a TPM como uma aliada, então. Uma aliada não nesse só processo. como um momento de desespero para comer doces, mas aí temos também uma parte em que pode ser utilizado como uma aliada. Sim, até pra ganho de massa magra ali, né? Ah, é? Olha que legal. Sim, ganho de massa magra na pré-ovulatória é o momento que a gente mais pode ganhar essa massa magra ali. A gente pode aliar os exercícios também, trazer mais uma yoga, um relaxamento. Evitar, às vezes, né? E respeitar esse limite do corpo. Porque imagina, você tá descamando o seu útero. A menstruação é uma descamação do endométrio ali, né? Então, você pode, né? Vamos reduzir essa carga um pouquinho. Entender que nem todo dia a gente vai estar no momento da ovulação. E entender, quanto mais a gente entende essas fases, mais esse processo vai ser mais tranquilo. Faz sentido o respeito, que vem na contramão do dia a dia, né? Que as pessoas acham que tem que ser... No talo todo dia, né? 110% diários. E aí, não. Resguarda um pouco. Tem o momento para si e se beneficiar disso. Legal. Um conhecimento novo aí sobre as mulheres. Sim. Muito, muito. Você já pensou em fazer uma nutrição terapêutica com todo esse conhecimento? Eu acabo fazendo ali no dia a dia com as pacientes, mas eu preciso trazer mais e mais ali. Tem, por exemplo, esse protocolo das sementes ali, né? É terapêutico, a gente consegue aliar os nutrientes certos para que essa baixa hormonal, né? Porque a menstruação é o quê? Quando baixa todos os hormônios que vêm. Então, a gente pode incluir os alimentos, né? Aliar a nutrição ali para que essa oscilação não seja tão brusca, né? Entendi. Só as sementes têm esses nutrientes ou outros alimentos também? Vários outros alimentos também, né? A gente encontra no tofu, a gente encontra no grão de bico, a gente encontra no chocolate amargo, enfim. O chocolate amargo agora virou um grande aliado. Já virou um grande aliado. O problema é aguentar ele amargo. Mas então, daí entra uma outra coisa. O quê? É a adaptação do nosso paladar. Porque a gente cresceu muito no doce e no salgado. O azedo e o amargo, às vezes, não era incluído na nossa alimentação, né? Principalmente se a gente é da geração todinho, tomava todinho no café da manhã, o salgadinho Cheetos ali que levava na escola. Clássicos. E esse paladar, ele tá um pouquinho, vamos dizer, pobre. A gente precisa melhorar e se adaptar, refinar esse paladar. Então, a gente começa a incluir mais alimentos amargos e azedos e a gente vai adaptando esse paladar, né? É verdade. Vai fazer uma adaptação do paladar até que chega aí no chocolate. Sim. 90%. Não, a gente pode começar com uns 50%. A gente vai aumentando esse gradual. Vai sendo gradual. Sim. Isso é muito bom. E depois do período menstrual, pode continuar com esses chocolates, digamos assim? Sim, a gente pode sempre continuar com esses cuidados ali, né? Com esses cuidados. Muito bom. Muito bom. E para o homem? Como funciona a nutrição? Vocês já estão com a testosterona todo dia lá, né? Se a gente for, se nós mulheres somos luas, vocês são sol, vamos dizer assim. Olha, que bonito! Que poético isso! Poético, né? Praticamente assim, depende de cada caso, né? A gente tem que entender um pouquinho mais. Mas, no geral, é todo o cuidado, né? Eu falo que é todo o estilo de vida, né? Fazer atividade física, é o beber água, é o sono,
Momentos de pausa, incluir mais atenção plena nesse dia, a redução do estresse, a redução da ansiedade. Tem várias coisas que a gente pode estar incluindo. E eu acho que eu gosto sempre de um pouquinho além da alimentação, né? Porque às vezes a gente está buscando, né? Por exemplo, o que eu costumo dizer, se a gente não dorme bem, a gente busca na alimentação a energia. Se a gente não tem prazer nessa rotina, hobby, fazer o que a gente gosta, a gente acaba buscando também esse prazer momentâneo na comida. Se a gente não bebe água, a gente acaba buscando na comida também, porque a comida também ela tem a água. Enfim, então são várias questões ali que permeiam, né? Agora falou da água, eu fiquei curioso. Tem que ser 2 litros por dia? Então, isso é uma recomendação. Mas imagina, tem copos diferentes. E eu acho que é importante a gente identificar a sede. Mas uma coisa que eu gosto muito é sobre na hora que você vai lá fazer xixi. Esse xixi tá mais pra clara ou mais pra gema? Tem que estar sempre mais pra clara. E isso que é um indicativo de hidratação. E aí, percebi que tá mais pra gema. Vamos tomar um golinho a mais de água? Porque às vezes a gente quer quantificar muito o processo, né? Eu sempre fico pensando que a minha mulher, ela sempre fala muito da água. Tem que beber muita água, tem que beber muita água. Aí eu fico pensando, naquele dia tava mais frio, eu tomei sopa. E ela falou, vou ter que tomar mais água ainda. Já tinha água na minha comida, vou beber mais água. E ainda comi essa sopa com mais alguma bebida junto. Eu falei, gente, é muita água para uma pessoa só. Mas conseguiu identificar essa sede? Quer dizer, a gente não consegue identificar essa sede. Então, eu sempre fico nessa dúvida. Identificar sede, se é sede ou se é fome. Às vezes é sede. Olha só, às vezes não é fome. Não é fome, é sede. Viu? Agora a gente descobriu que o alimento perfeito é a sopa. Que já inclui a fome e a sede num alimento só. Boa, gostei. É uma coisa só. A gente tá comendo e bebendo tudo junto. Sopinha é o sucesso. Gostei. Mas aí, como é que a gente identifica, agora falando sério, a identificação? Como é que eu vou identificar se eu tô com fome ou eu tô com sede? Boca seca? Mas, às vezes eu tô com fome e não é a boca seca. Vai ser minha fome mesmo? Eu acabei de comer. Aí vai ser a sede. Vai ser a você sede. acabou de comer, não era pra você estar com fome. Aquela fominha. Como será que você fica ficou pensando, satisfeito? nossa, acabei de comer, mas tô com fome de novo. Aí a fome do salgado, do doce, né? Aí A comi fome o salgado, do doce, eu quero comer o doce. O doce eu quero comer o salgado. É um ciclo infinito isso. É um ciclo infinito. É um ciclo infinito. Eu quero comer um doce, mas um docinho não, você pede um salgadinho depois. Quando eu ver, você tá passando o dia comendo doce salgado. Sim. Daí a gente inclui essa água aí pra gente conseguir entender, né? Dá um espacinho ali. Será que é fome? Será que é sede? Toma uma aguinha antes e vê se a fome passou. Sim. É uma boa dica. Tem as várias fomes também, né? Tem mais de um tipo de fome, então? Tem a fome emocional. A gente acaba indo pra comida, né? Achando que é o único, que é a do prazer que a gente tava comentando. Tem a fome social, que você viu. Como é a fome social? A fome social. Você não estava com fome, mas alguém no barzinho pediu uma batata frita. Aí deu vontade de comer aquela batata frita. Deu vontade de comer a batata frita. Né? E eu comer por oportunidade, porque eu tava ali, né? Eu tava comendo e tal. Tava sem nada pra fazer, tava ali paradinho, comi. Tem a vontadezinha. Vontadezinha, como funciona essa? Por exemplo, você tava assistindo Masterchef, você viu fazendo uma receita. Fiquei com vontade de comer aquilo. Mas você também não estava com vontade se você não tinha visto antes, né? Aí fica. Se você deixar no forninho da fome, logo ela passa. Forninho da fome. Forninho da fome. O que fome. é o forninho da fome? Você deixa ali em stand-by aquela fome. Vou deixar ali paradinho, não vou fazer já. Vamos ver se será que ela continua? Se ela continua, você vai lá e come. Faz. Entendi. Daí tem a vontade específica, que ela tem nome e sobrenome. Como é a vontade específica? Eu quero comer o macarrão com limão. Ou o macarrão da minha avó, que só a minha avó sabe fazer. Entendi. Daí você vai lá e come o outro macarrão. Não vai, às vezes, saciar a sua vontade, porque ela é específica, né? Eu já tive essa fome uma vez e não foi legal. Sim. Então, vou contar a minha história. Eu estava em Buenos Aires e eu tive vontade de comer Subway. E aí eu pedi, foi o Subway mais nojento que eu comi na minha vida. Recomendação, pessoal que tá em casa, não coma Subway fora do Brasil. É horrível. E aí eu falei, eu preciso comer um Subway brasileiro. Quando eu voltei pro Brasil, fui lá e comi o Subway
Eu tava no aeroporto ainda, comi o Subway lá no aeroporto. Sim. Que eu tava com vontade, exatamente, de comer o Subway. Sim, porque não matou aquela vontade. Não matou, E aquele outro te exatamente frustrou, né? Muito! Muito. Sim, sim. E tem um nome específico, aquela fome que quando a gente tá na praça de alimentação do shopping? Porque às vezes você não tá com fome, aí você passa pela praça de alimentação e fala, nossa, fiquei com fome. É a vontadezinha. É a vontadezinha? É a vontadezinha. Entendi, essa faz parte da vontadezinha. É a vontadezinha. Você não estava com fome. Até então você não tinha. Mas tinha pensado, despertou, passou, né? despertou. Às vezes é o cheiro, às vezes é o barulho. É o barulho também. Sim. Por exemplo, o recreio da escola. Não sei se você lembra. Recreio da escola, nossa, faz muito tempo. Já vi. Às vezes você não tava com fome. Batia o sinal. Daí Batia a você... fome. Batia. Aí você ia lá na cantina, comia e tudo mais. É verdade, é um som relacionado a... Sim. O barulho da panela. Às vezes o cheirinho de um bolo assando, de um café. Tudo isso desperta a fome, né? Verdade, não tinha pensado por esse lado. São pequenos sinais que vão despertando a sua fome. Sim. Então, é verdade, comer vai muito mais do que apenas comer. Muito mais. Muito mais. Muito mais do que apenas comer. A vontade de estar em um local para comer, um local específico, também tem a ver. Como assim? Por exemplo, você quer ter um restaurante da moda. Quero comer naquele restaurante, quero ser visto comendo naquele restaurante da moda. Isso tem algum nome específico? É só frescura. Comer por status, então. Comer por status. Não pode ser, Verdade, será? Pode ser. Eu já fiz muito isso. Isso acontece. Já peguei casos de pacientes que, por exemplo, teve uma infância que não podiam comer, aí agora tem dinheiro e às vezes quer comer. Sim, E existe comer por status. Comer por status. Já vi no Instagram um restaurante e falei, eu quero ir lá comer. Comer porque por status. É bonitinho e é legal. E no final, nossa, foi péssimo. Mas eu fui lá comer. É porque somos influenciáveis, né? Sempre, né? Como falo, os lugares instagramáveis, né? Era um lugar instagramável, ainda indicado por uma amiga, que era uma... Eu nem me lembro mais o nome do local. Eu lembro que não foi uma experiência tão interessante, assim. Era um local, num restaurante em São Paulo, que, assim, o restaurante inteiro era cor-de-rosa, incluindo a comida. Ah, eu acho que eu sei qual que é. Foi muito interessante a visita ao local, mas, assim, a comida era péssima, o atendimento era terrível. Mas era tudo rosa, pelo menos. Era tudo rosa, então. Foi tudo rosa. Foi visualmente interessante, pelo menos. Sim. Mas isso é... E agora, vamos voltar um pouquinho aqui, chegar de experiências minhas. Vamos falar das suas experiências. Claro. Qual foi o seu caso clínico mais interessante? Você já pegou um caso bizarro, assim, algo que você achou engraçado? O caso clínico mais interessante... Não precisa citar nome, pelo amor de Deus. Não pode, né? Ética e tal. Mas o caso clínico mais interessante foi da pós, que eu acompanhei uma paciente... que ela estava na UTI, e eu entrava, né, aí ela subiu pro quarto, assim, eu não via, sempre ela estava dormindo, né, pelo processo ali, né, da doença que ela estava passando, e aí ao longo do tempo ela foi abrindo os olhos, aí eu fui conversando com ela chegou sem andar ali no hospital, né, o quadro dela, nesse processo que ela estava na UTI, que ela estava em coma, que ela me contou, iam doar os órgãos dela. Uau, já tava... E ela escutava, só que ela não conseguia reagir, né? E aí, ela, nesse processo aí, acho que eu acompanhei ela durante 1 ano, quando eu tava na pós. Ela foi abrindo os olhos, foi despertando. E conversar com ela e falar, é um puro milagre ali, né? E ela melhorou? Ela melhorou. Não doaram os órgãos dela? Não doaram não os dessa órgãos vez. dela. E ela tá viva até hoje. Tá viva até hoje? Tá viva até hoje. Olha que bom. Foi bem interessante. Bem ela chegou a interessante. fazer um pedido do que comer? Não, ela não fez. Não fez nenhum pedido, nenhuma exigência. Ela não fez. Mas eu tive, né, após que pessoas que falavam assim, eu só queria comer um prato de arroz e feijão. Por isso que eu sou tão defensora, assim, do arroz e feijão. Sim. E aí, nesse caso, dava pra fazer alguma coisinha? Dava pra dar uma aliviada, alguma coisa? Não tinha como, não tinha pra onde correr? Nesse caso, não, porque ela tava de tráqueo, né? Ela tava de tráqueo. É. Mas não dava pra fazer um arroz e feijão batido? Não Mandava? Não dá. Não dá? Imagina, tava tudo comprometido, o sistema digestório dela, né? Então não dá. Ai, que pena.
Muito triste. É uma Muito coisa tão triste. simples que a gente faz no dia a dia e aí percebe que tem gente que não... Às vezes a gente quer ficar contando caloria, né? que contar caloria. Tem gente às vezes que não precisava nem contar a caloria, Não precisava só precisava contar. ter o prazer de incluir os alimentos, entender os alimento. grupos alimentares, que tá tudo feito. Que essa que é a clareza que a gente comentou lá no comecinho. Exatamente, essa é a clareza de saber do o que comer, Sim. para saber comer, para comer melhor. Ao invés de ficar contando que o arroz tem, sei lá, 150 calorias na porção que tava comendo. A gente já tem que contar tanta coisa na vida, pra que ficar contando caloria, né? Calorias, é verdade. Mas tem tanta coisa calórica que é tão bom. Por que tudo que é gostoso tem tanta caloria? Fico pensando nisso. Sempre reflito sobre isso. A combinação, né? A combinação de gorduras, muitas vezes. Pode pensar, né? A maioria dos alimentos que tem as gorduras ali, né? Que torna palatável, vamos dizer assim. Essa é a explicação do meme, da brincadeira que o pessoal fala. Por que o pão é bom, a carne é boa, o queijo é bom, mas quando junta todo mundo no cheeseburger não fica bom? Porque agora eu entendi, porque na verdade são os grupos, as calorias, os grupos alimentares deles. Eles combinados é que dá o desastre. O mame ali, não. Dá o sabor, com certeza, dá o sabor maravilhoso, mas explode nas calorias de tudo. Mas aí, por exemplo, é o que eu falo, você vai comer todo dia isso? É aprender a gostar dos alimentos, sabe? Por exemplo, você vai fazer aquele brócolis sem graça? Não. Faz ele com um pouquinho. Faz ele um pouquinho com uma manteiga ali. Refogadinho, né? Agora eu gostei. Não precisa ser no vapor. E bacon. Olha. Não precisa ser no vapor, né? Põe um tempero nessa comida. Tem algum tempero que seja prejudicial ou tempero é liberado? É que eu não vou citar marcas aqui, mas tem, né? O glutamato monossódico. Isso, boa! A gente evita ele. Boa. Sempre me perguntei por que ele é tão... O pessoal condena tanto, coitadinho. Porque ele altera as papilas ali, né? Faz alteração. Vamos dizer, as papilas é como se fosse o botãozinho da nossa língua. Altera o nosso paladar. É por isso que a gente quer mais e mais e nunca sacia. Entendi. Você vicia o paladar. Sim. Mas aí, tirando ele, os outros tá tudo bala. Ou não? Por exemplo, um limão pepper. Depende. Ou, por exemplo, uma canela. Maravilhoso. Você tá falando de temperos naturais, né? É isso que eu tava pensando, assim, o alho, por exemplo, ou a cebola em pó. Sim. Né? Você tá falando de temperos naturais. Não tem, tá tudo tranquilo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Nossa, a páprica defumada. Nossa, é muito gostosa. Páprica defumada. Esses dias eu experimentei a fumaça em pó. Eu acho que isso não é natural. Já não é mais eu acho que não é natural, mas era muito bom. Não tinha visto ainda esse. Mas aí os temperos naturais, sem contraindicação, então. Sem contraindicação. Sem contraindicação, vão surgir dos E você tira da por exemplo, vamos supor que você tá lá no frango, né? Você pode fazer um dia um frango com lemon pepper, um dia com páprica, um dia com curry. Você pode variar e você tira aquele ar de todo dia tô comendo a mesma coisa, né? O frango sem graça, né? Frango sem graça, frango né? sem graça, que é só com sal, não tem mais nada. Não, franguinho, pelo amor de Deus. Nossa, eu costumo cozinhar o frango na panela de pressão lá com uma cebola já, pra ele ficar... Já com saborzinho. Com saborzinho ali. Aí você pode refogar. Tem tantas... O universo da cozinha tem tanta opção ali, né? Não precisa ficar só no franguinho ali, sem graça. Não precisa. Olha que maravilha. Tem alguma indicação pro pessoal que faz frango todo dia? Os marombas que comem frango que nem doidos? Alguma receitinha que você lembre? Eu faço esse frango que eu tava comentando ali de cozinhar com a cebola. Você pode colocar um pouco de molho de tomate, você pode colocar um leite de coco. Um leite de coco, olha. Nossa, frango com leite de coco fica muito bom.
frango com pasta de amendoim? Fica muito bom. Vou Fica muito experimentar bom, isso. fica muito bom. Mas aí você desfia ele, mistura na pasta de amendoim? Ou Não. joga junto na panela e cozinha tudo na panela de pressão? Não, você faz ele refogado, Certo. aí você coloca uma colher de pasta de amendoim, vamos dizer assim. É que depende da quantidade, né? Mas só pra ter a ideia da receita ali. Aí você põe um pouquinho de água e aí vai ficar tipo um molhinho. Ah, faz um molhinho com a pasta de amendoim ali. Sim. A pasta de amendoim, ela pura, né? Ela pura. Aquela pasta de amendoim. Não é ioiô-creme, né? Aquela pasta... Amendocrem, não é ioiô-creme. Amendocrem, não é um amendocrem. Senão não vai ficar com frango doce. É uma pasta, aquela pasta natural mesmo. Sim. Imagina, não ia dar certo. Amendocrem. Não, depende. Tem um pessoal aí que gosta de uns sabores diferenciados. Exóticos, né? Exóticos. Acho que amendocrem não... Pode ser, se bem que uma vez eu experimentei, não posso ser Agridoce, né? Uma certa vez eu experimentei uma pasta não, um molho que era feito de maracujá com alho. Eu achei que não ia ficar bom isso, e ficou delicioso. Ah, mas fica bom. No final ficou O peixe fica muito gostoso, né? Era um peixe, por sinal, era um peixe com molho de salmãozinho alho, com molho de maracujá fica gostoso, Era com molho de manga. Era bem específico, era um maracujá com alho. Maracujá Os com dois alho. juntos, misturados. E ficou muito bom. Sentiu um gostinho do maracujá e no finalzinho vinha o alho pra arrematar tudo. E ficou muito bom no final das contas. Então vai que será eu creio com... Um frango, se alguém fizer em casa eu creio com frango, conta aí nos comentários depois, gente, pra gente descobrir se fica bom. De princípio é só pasta de amendoim. Muito bom. Bem, Thaís, seguinte, nesse finalzinho aqui, geralmente eu deixo o pessoal falar alguma coisa que eu não toquei, algum assunto que gostaria de ter falado, e aí já deixo esse espaço pro meu convidado falar à vontade. Sim. Adriane, eu quero primeiramente agradecer, foi muito especial, a gente conseguiu navegar em vários assuntos aqui. Eu acho que, eu diria mais da questão da TPM, né, que o quanto que a gente pode se beneficiar através da nutrição com esse estilo de vida, até o próprio protocolo das sementes que eu gosto demais de indicar para os pacientes, a organização, né, entendendo que a alimentação ela não precisa ser uma neura, a gente pode, né, muito mais sobre incluir do que ficar excluindo os alimentos. Enfim, eu acho que eu só queria fechar com isso para dar uma revisãozinha ali do que a gente conversou. Muito bom. Thaís, e quem quiser te contratar, passar uma consulta contigo, como é que faz? Será um prazer. Vou deixar minhas redes sociais aqui, né, o Instagram que é o mais que eu acabo utilizando. Legal, já vou deixar na descrição aqui do vídeo, pessoal, as redes sociais dela. É Thaisa Zanetti. Thaisa Zanetti. Thaisa com H e o Zanetti com 2 T's. E E no final. Zanetti. Zanetti. Então tá bom. Eu que agradeço ter aceito esse convite, ter batido esse papo. Mas, e agradeço também quem está em casa. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a Thaisa responde. Vai ter o maior prazer em responder. E vamos ficando por aqui. Agradeço aí a audiência de vocês. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. E até a próxima, pessoal.